Só o que está acontecendo no mundo é o que você deveria se preocupar. Você deveria se preocupar, sim, com a sua liberdade. Uma das liberdades que eu mais bato aqui, no caso, são as 3 principais que você tem que valorizar. Primeira, a liberdade financeira, ou seja, algo que não vai te caçar. Segunda, é a liberdade de autodefesa, ou seja, você está com a sua integridade física tudo ok. A terceira seria a crítica intelectual independente, ou seja, a liberdade, a verdadeira que existe, que é a liberdade da mente. Meus queridos, acabou de acontecer alguns eventos geopolíticos mostrando que você não tem que estar dependendo dos outros. Depender dos outros, você está pedindo para ser um refém. E atualmente, na geopolítica, a vítima está sendo a culpada. O agressor, ele é a vítima e a vítima é a culpada. Então, estamos dependendo hoje em dia de estados muito fortes, até porque usamos o dinheiro deles, por isso estão fortes. Porém, se você for perceber, nós estamos passando por um momento muito difícil, tanto economia como geopolítica, mas você percebe um grande erro que anda acontecendo. Pessoas se polarizando, seguindo um viés político de um lado ou de outro, e não seguindo a si mesmo. Sempre dependendo do que o seu político favorito vai falar, do que o viés vai falar, mas não da sua crítica intelectual independente, ou seja, você ser independente. Você concordar com o político, mas caso a sua ideia seja igual a dele, e não que a ideia dele seja a sua. Está acontecendo o contrário, é como se fosse um viés cognitivo de efeito manada. E é algo muito, muito preocupante, porque nós percebemos que não só no Brasil, mas sim em outros países, uma volta de conservadores, né? No caso, está voltando uma Guerra Fria. Conservadores contra comunistas. E o que se percebe é que ninguém está falando de liberdade. E se você diz que alguns conservadores ou comunistas, não se sabe. Se eles falam de liberdade, é pura bravata. Ele realmente não está falando de liberdade. Você vê que se fala muito de democracia, mas não se fala de liberdade. Democracia, vou resumir Hans Hermann Hoppe e Aristóteles, que ele questiona claramente a questão de democracia ser baseada em opressão, Hans Hermann Hoppe, opressão de uma maioria contra uma minoria. É uma verdade impopular. Isso é o jeito, tem que ser falado. E não se visa a liberdade, e sim democracia, dependente sempre de estados, governos, e nunca de si mesmo. É como se ninguém quisesse ser independente, todos querem ser escravos, como diria Aristóteles, escravos pela própria natureza. É o que eu mais bato e eu penso, eu acho que também você pensa assim. Não é possível que somente nós estamos pensando assim, não é possível. Existem também outras pessoas pensando assim. Tá muito estranho o mundo. Você até pensa que isso parece um filme. Pensa, nossa, ninguém pensa por si. Ninguém está pensando por si. Todos estão querendo pensar igual o outro, como se fosse uma bolha. Mas ninguém quer pensar por si. Ninguém quer a própria liberdade ou independência. A maioria quer sempre ficar dependente. Isso é algo muito estranho que infelizmente vem acontecendo. E a maior prova de que o que é de todos tende a ser de ninguém, resumindo Aristóteles, que a república, ou seja, a res publica, a coisa de todos, ela acaba sendo de ninguém, porque se está no poder de muitos, ninguém tende a ter zelo com aquilo.
porque não é seu, não é da sua propriedade. E a democracia também se torna, agora mostra sua falha, que depende de outros e não visa liberdade ou depender de você mesmo. Até porque tem lugares tirânicos que se dizem repúblicas e democráticas. Mas a democracia é ele que faz e não você. Uma falsa ilusão de que o povo manda. E na verdade não manda em nada. Até porque quem não concordar com esse Estado democrático será caçado, porque você está sendo contra a democracia. Ou seja, o próprio povo está sendo contra o próprio poder dele mesmo. E um outro agente regulador que vai mostrar para ele o que o povo vai querer para ele mesmo. E que uma régua serve para todo mundo. Como se todos fossem iguais. E não são. Ninguém é igual. Todos são livres. Mas ninguém é igual. Tá muito confuso. Hoje foi mais um pensamento livre. Deixo com você e falou.